Espírito de Deus me levou para o Salmo 119, versículo 2. Salmo 119, versículo 2. Agora não adianta mais. Salmo 119, versículo 2. Eu quero que você leia esse texto e de preferência, até marque esse texto. Eu colori esse texto para que eu nunca esqueça desta palavra. Versículo de número 2, Salmo 119, versículo 2. O texto diz assim: bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração. Vamos repetir esse texto? Todo mundo junto? 1, 2, 3. Pai querido, eu sei que ouvi a tua voz, ó Deus, que como vaso de barro, ó Deus, faz com que o que tu falou, Senhor, seja também amplificado e transferido e conectado em todas as vidas que vão escutar a tua palavra, agora e pela transmissão, em nome de Jesus, dizemos amém, amém e amém. Tome o seu lugar. O tema da mensagem de hoje é como fazer 2022 diferente, como mudar a história de 2022, como mudar, o que fazer, como mudar. O mundo lá fora tem uma infinidade de coisas, de práticas, que praticam, que fazem para atrair um ano melhor. Muitas coisas são praticadas, desde alimentos que se deve comer, a roupa que se deve vestir. E basicamente a cor da roupa é branco, é botar o branco no dia 31 para a virada, para atrair paz, para ter um ano diferente, um ano abençoado. Outros dizem que é bom dar 3 pulinhos. 3 pulinhos. Outros dizem que é bom ir lá numa região de praia e pegar um pouquinho d'água e jogar e dar 3 pulinhos. Outros dizem que é até acender coisas, fazer coisas, levar flores. O que fazer para ter um ano diferente? Um ano diferente. Estamos hoje no dia 9 e você está aqui. Essa palavra bem-aventurado é uma palavra muito clássica, muito assim, é um linguajar um tanto quanto elevado. Vamos diluir esta palavra para uma comunicação mais coloquial, mais do nosso dia a dia. Então, diríamos assim, felizes, em vez de bem-aventurados. É o mesmo sentido, mas bem-aventurados parece que é uma coisa muito teológica, muito distante. E vamos trazer aqui para o nosso feijão com arroz. No feijão com arroz, Deus está dizendo assim: felizes, felizes. Feliz é quem guarda a tua palavra. Testemunhos também é uma coisa muito teológica. Testemunhos são os feitos de Deus. Então vamos pegar essa palavra testemunhos e vamos colocar palavra de Deus. Foi o que nós estudamos hoje na escola dominical. Então esse texto ficaria assim: felizes aqueles que guardam a palavra de Deus. Mas não apenas guardam, aqueles que buscam a palavra de todo o coração. Então você, você, nós, a gente quer mesmo ter um ano de 2022 diferente? A gente quer mesmo? Ah, pastor, eu estou pensando que se eu mudar... Não é mudar. Não é mudar. Eu comecei bem, eu peguei algumas comidas que mandam fazer, eu não vou nem dar o nome das comidas para ninguém, de repente, querer praticar isso.
foi 3 pulinhos, eu comprei branco, fui todo de branco, porque eu quero um ano diferente. Foi um ano difícil. Mas existe uma receita que Deus já estabeleceu. Há uma receita. E a receita é que vai ser feliz quem guarda, quem tem a palavra no coração e busca de verdade essa palavra. Vai ser feliz. Então eu estou fazendo essa introdução para dizer para você algumas coisas que não trazem felicidade. Pastor, eu sou solteiro, solteira, e se eu casar eu encontro a felicidade. Esquece. Pastor, eu pago aluguel, e se eu conseguir a casa própria, eu encontro a felicidade. Esquece. Pastor, eu estou desempregado, eu nunca assinei a carteira, e se eu arranjasse um emprego, eu encontraria felicidade. Esquece. Pastor, eu estou duro feito um coco, e se eu conseguisse um dinheiro, eu encontraria felicidade. Esquece. A felicidade não está no casamento, não está na casa, não está no emprego, não está numa boa refeição de um restaurante. A felicidade, ela só é encontrada quando a palavra de Deus passa a ser a tua regra de vida. Só. A tua felicidade não está nem quando você frequenta uma igreja. Porque você pode frequentar uma igreja e está muito distante da palavra. Ou até mesmo a igreja está distante da palavra. A felicidade está quando eu tomo a palavra e faço dela a minha regra de vida. Eu quero pensar contigo sobre isso nesta noite. O Salmo 119 é o maior salmo da Bíblia. 176 versículos. O Salmo 119, ele não tem título, ele não tem o nome do autor, mas, todavia, contudo, pelo transcurso do texto, pelo andamento do texto, deduzimos que é um salmo de Davi. Por tudo que Davi falou antes, por tudo que Davi escreveu, quando a gente olha a maneira como o salmo vai andando, nós podemos dizer assim, isso aqui tem cheiro de Davi. Tem cheiro da verve de Davi, tem cheiro dele. É o estilo dele. É quando você escuta uma música, uma, duas, de um cantor, terceira, quarta, quinta, aí você escuta alguém, essa letra, ela tem muita semelhança com o cantor fulano. É o estilo. Então, o estilo deste salmo aponta, indica, não estou afirmando, que é de autoria de Davi. O salmo, ele é um salmo interessante. Se perguntar qual é o título do Salmo 119, ou qual é o nome, qual é a essência, sabe qual é a essência? A palavra de Deus. É um salmo que o tema dele, do primeiro versículo ao último, é a palavra de Deus. E ele tem uma característica única na Bíblia. O autor, ele usou de forma proposital, numa inspiração divina, o alfabeto hebraico. Ou seja, ele pegou 176 versículos, dividiu por 8, e para cada conjunto de 8 versículos, ele colocou uma letra do alfabeto hebraico. Então este salmo começa com a primeira letra, que é Aleph, e ele vai numa sequência, ou seja, para cada 8 versículos, ele dá uma letra do alfabeto. São 22 letras no alfabeto hebraico. E para cada 2 letras, ele coloca uma letra do alfabeto hebraico. Aí ele vai andando, discorrendo sobre o valor da palavra de Deus. Mas quando chega no versículo de número 18, e é sobre isso que eu quero que Deus trate comigo e contigo hoje, ele fala algo interessante. E é sobre este algo que eu quero que nós paremos para pensar. Em sendo de Davi esse salmo, ele está falando com propriedade. Desvenda os meus olhos para que eu contemple
as maravilhas da tua lei. Desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. De forma implícita, ele faz algumas afirmações. E a primeira que ele faz é esta: a palavra de Deus, ela é maravilhosa e ela tem coisas grandes para nós. É uma fonte inesgotável de maravilhas. Porém, eu só consigo enxergar a grandeza da palavra se os meus olhos estiverem desvendados. Desvendados. Por que nós estamos buscando felicidade em tantos lugares errados? Porque os olhos estão vendados. Estamos com os olhos como que com escamas, com alguma coisa. Já viu essa máscara aí, de hoje aí? É a máscara dos olhos. Então a coisa está turva, está embaçada. E a gente olha e não enxerga o que devia enxergar. Não enxerga o que devia enxergar. E a palavra de Deus me mostra a mim e a você, e vai refrescar você hoje, que a grande arma do diabo, do nosso inimigo, a grande façanha do inferno, de Satanás, é tentar nos convencer a enxergar as coisas a partir dos seus olhos. O diabo só quer isso. O diabo só quer uma coisa: que eu, você, olhe para as coisas a partir dos olhos dele. E quando eu e você olhamos as coisas através da lente do diabo, dos olhos do diabo, nós vamos desgraçar a nossa vida. Você lembra qual foi a primeira queda, a primeira desgraça? Como foi? O diabo não botou uma arma no peito de Eva e Adão e disse: eu vou matar vocês agora. O diabo não lançou um fogo ardente: eu mato vocês agora. O diabo fez uma única proposta. Uma única proposta. Eva. E começa um diálogo, uma tréplica, uma réplica. Eva, Deus está escondendo algo de vocês. Deus está escondendo algo de vocês. Deus não quer que vocês saibam de um segredo. Deus está mentindo para vocês. Olha essa árvore aqui. Sabe por que Deus proibiu isso aí? Porque Deus tem medo. E diz a Bíblia que, lá no capítulo 3, coloque na tela por gentileza, olha esse texto, capítulo 3 de Gênesis, deixe-me abrir aqui para você, capítulo 3 de Gênesis, versículo 1 em diante. Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse: não comam do fruto de nenhuma árvore. Ele lança uma confusãozinha. Eles estão no jardim e Eva e Adão já tinham visto todo aquele jardim. Já conhecia aquilo. Já tinha visto. Eva e Adão já tinham visto aquilo. Diga comigo assim: com os olhos de Deus. Com os olhos de Deus. Tudo tinha sido visto com os olhos de Deus. A mulher respondeu: não, do fruto das árvores do jardim nós podemos comer. Eu olhei com os olhos de Deus. Mas do fruto que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não vão morrer não. É certo. Porque Deus sabe que no dia que vocês comerem, os olhos de vocês vão se abrir, como Deus, e vocês serão conhecedores do bem e do mal.
Versículo 6. Você pode ler comigo agora? O quê? Vendo a mulher que a árvore era o quê? Grifa essa expressão, vendo a mulher que a árvore é boa. Como assim? Então, peraí. Então significa que as outras árvores todas, elas eram mas as outras árvores todas as outras árvores, todo aquele bioma que ali estava, não era bom para comer? Não era agradável aos olhos? É isso. Então, a única coisa bonita era aquela árvore? É isso? Quem conhece um pouco de botânica, lembra de uma árvore chamada flamboyant. Até o nome é bonito, né? Flamboyant. O flamboyant é uma espécie que cada uma tem uma cor de folha. E qual é a mais bonita? Não tem como. Tem amarela, tem avermelhada, cada uma é uma. Você fala assim, uau, qual é a mais bonita? Não tem mais bonita. Você vai numa floricultura, qual a flor mais bonita? Se você falar que é uma só, eu vou dizer para você que você é tonto. Porque flor é flor. E cada uma tem a sua beleza. E elas as flores não competem. Sabia disso? Flor não compete. A beleza do lírio não compete com a beleza da rosa. As flores não competem entre si. E foi Deus que fez isso. Você vê uma e fala assim, uau! Olha para a outra, uau! Cada flor tem a sua beleza. E elas não brigam entre si. Não tem um concurso de Miss Flor. Tem? Não tem isso. Pastor, não tem isso. Porque flor, o nome já diz, é uma flor. Cada uma tem a sua beleza. Agora, um gosta mais de rosa. E dentro das rosas, as cores vão mudando. Não se compete, não briga. Cada uma tem uma beleza. Veja só o que o diabo falou. Olha só, vendo a mulher que a árvore era boa. O que aconteceu aqui? O diabo conseguiu. Deixa eu tentar ilustrar aqui com esse negócio. O diabo conseguiu fazer isso aqui, ó. Eva botou a lente do diabo, olhou e disse, uau, ela é demais. Eva olhou com a lente do diabo. Eva olhou aquela árvore com os olhos do diabo. Isso. E quando ela olhou, ela ficou incendiada. Uma paixão entrou nela. Uma volúpia entrou nela, porque ela olhou com os olhos do diabo. 2022, faça uma oração, dizendo, Deus, desvenda os meus olhos. Você está me ouvindo? Diga assim, Deus, desvenda os meus olhos. O diabo é especialista em te fazer enxergar com a lente dele. Especialista. E quando você bota, você fica enfeitiçado. Você fica enfeitiçado. Alguém hoje que já conversei aqui, já fiz um breve gabinete, que me deu uma tragédia de alguém da família que está enfeitiçado por outro alguém. Aí larga tudo, abandona tudo, deixa tudo. Enfeitiçado. É enfeitiçado. É um encantamento maligno. Davi, ele tem propriedade para falar isso. Se é Davi, Senhor, desvenda os meus olhos. Isso é uma oração, é um clamor. Desvenda os meus olhos. Desvenda. Ou seja, desvenda significa o quê? Tire a venda. Tire a venda. Tire a venda. Tira a venda dos meus olhos. O diabo, ele sabe disso.
se você permitir que ele bote essa catarata espiritual maligna, você começa a enxergar com os olhos dele. Sabe, a Bíblia diz para mim e para você, e eu quero que você veja isso, 2 Samuel, capítulo 11, olha isso, você pode ler comigo? Diga assim: uma tarde, Davi se levantou do seu leito, e andava passeando no terraço do palácio. Escute isso, dali, viu uma mulher que estava tomando banho. Ela era bonita. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Davi, um homem que Deus escolhera, o rei de Israel. Diz o texto que dali ele viu uma mulher. O diabo colocou nele naquela hora uma lente diabólica, uma lente da volúpia, uma lente da paixão, uma lente de uma coisa que incendiou ele. O diabo criou algumas expressões, amor à primeira vista. Não existe isso, irmãos. Isso é mentira. Amor é resultado de uma caminhada. Não existe isso. E pastor, se apaixonou pelo colega do trabalho. O diabo botou uma lente em você. Então, todo dia, 2022, desvendo os meus olhos. Diga, desvendo os meus olhos. Diga, desvendo os meus olhos. Desvendo os meus olhos. Desvendo, porque eu não quero olhar com os olhos do diabo. Eu quero olhar com os olhos de Deus. Irmãos, eu podia passar hoje aqui horas citando textos de gente de Deus que olhou as coisas com os olhos do diabo. Deus diz para Josué: Josué, eu vou jogar por terra essa cidade de Jericó. Ela é maldita, ela está amaldiçoada, e tudo que tem nela é maldito, tudo. E Josué disse isso para o exército. Deus falou que tudo que está em lá é maldito, está amaldiçoado, é anátema. Acabem, destruam tudo. Só vai preservar Raabe e quem estiver na casa dela. O texto diz que os soldados entraram quebrando e arrebentando tudo. Mas um soldado, ele se depara com uma capa, umas moedas de prata, umas moedas de ouro. E o diabo naquela hora bota para ele o óculos do diabo. Ele fala: uau, sabe aquele desenho animado que o olhinho faz assim, tom, 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 tom. Ele se incendeia com aquilo. Ele se incendeia com aquilo. Eu era jovem, líder da juventude, na Rua Pesqueira, na época chamava Presidente da Mocidade. Fizemos um congresso, e só os velhinhos vão lembrar disso, e convidei o pastor Arthur Montanha e o trio Alexandre para cantar, e Arthur Montanha para pregar. Quem estava? Quem lembra disso aí? Ninguém lembra, não? Só eu estou velho aqui? Não. Se o Roosevelt não estiver dormindo, ele lembra disso. Tu lembra disso? Tu lembra disso? Tu está velhinho, cara. Trio Alexandre cantava Oliveira Verdadeira, né? E Arthur Montanha pregando. E eu lembro da mensagem que ele pregou, que era o encantamento da serpente e da ranzinha. Eu lembro da pregação que ele fez, isso na Pesqueira, irmãos, em 1800 e pouquinho. Tem muitos anos isso. Eu era novinho. E ele na pregação, ele conta que a serpente, ela chega na beira do rio e está a ranzinha lá, aquele jeitinho dela, e a serpente lança um olhar. E aquele olhar é tão terrível, tão maligno, tão não sei o quê, tão ofídico, sei lá o que é maluquice, que a serpente fica, a ranzinha fica paralisada, ela congela. E a serpente vem. E quando chega pertinho,
ela dá só um bote e engole aquela ranzinha. O pastor falava naquela mensagem, eu nunca mais vou esquecer, esse pastor já está no céu, Arthur Montanha, que ali naquele rio tinha outras ranzinhas, outros sapinhos, né? Porque eles andam em bando. E quando os outros viam que a serpente vinha, os outros sapinhos pulavam, pulava todo mundo. E ela era a única que não conseguia pular e escapar. E ele explicava. Eu falei, meu Deus, aquilo entrou na veia naquele dia. E ele dizia assim, todas as outras, os outros batráquios, as outras ranzinhas pulavam, fugiam. Quando vinha a cobra chegando. E ela era a única que não pulava, fugia. Aí ele dizia assim, porque o feitiço, o olhar, aquele olhar mortal, maligno, como um míssil, uma coisa infernal, tinha paralisado aquela ranzinha. Então todas fugiam. E se no mundo da fábula dos animais, que fosse possível conversar, uma dizia assim, fulana, foge que ela está vindo aí, foge. Ela não tinha forças para fugir, porque o olhar tinha como que congelado ela. Aí na pregação ele dizia que só tinha uma única possibilidade daquela ranzinha fugir, escapar da morte, de ser comida por aquela serpente, engolida pela serpente. Era se alguma coisa passasse no meio, entre o olhar da serpente e o olhozinho aquele sapinho, aquela pererequinha, aquele bichinho ali. Se uma coisa passasse, uma coisa opaca, a vista da serpente bateria aqui nessa parede opaca e não chegaria aqui. Aí ela conseguia pular fora. Só se alguma coisa passasse pela frente. Eu nunca mais esqueci aquela ilustração. A partir daquele dia, eu passei a dizer, Senhor, passa sempre na minha frente, para que nenhum olhar, nenhum feitiço me alcance. Desvenda os meus olhos, diga, desvenda os meus olhos. Diga, desvenda os meus olhos. Diga, desvenda os meus olhos. O diabo é tão terrível, ele é tão miserável, que ele tentou esta mesma tática, sabe com quem? Com Jesus. Ele tentou até com Jesus, mas ele se deu mal. Glória a Deus por isso, diga glória a Deus. Ele não se deu bem com Jesus. Evangelho de Mateus capítulo 4, versículo 8. Aqui está a tentação o diabo trouxe três ataques contra Jesus. 3 ataques. E sabe qual foi o pior ataque? O mais forte foi esse último. Esse último. Jesus está com fome, transforma pedras em pães. O Senhor tirou aquilo de letra. Sai daí, demônio! Nem só de pão viverá o homem. Jesus pula daqui. Sai daqui, demônio! Aí vem o último ataque. Leia comigo, vamos embora. Diga assim, o diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto. Agora, observe isso. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. O diabo queria que Jesus, naquela hora, olhasse o mundo e a glória do mundo com os olhos do diabo. Já viu aquela história? Alguém troca de família, troca a esposa, se envolve com outra, aí você fala assim, largou uma família, larguei. Aí quando você vai ver a nova outra, você leva um susto, porque a coisa é tão quebradinha. Se você vai,
tipo assim, trocou um Corolla Toyota por um Lada Russa. Falei, mas que maluquice, cara. Não, tu andava de Corolla. Não, isso aqui que é bom. Um Lada Russa. É comum você falar assim, e a nova é muito mais feia, ou muito mais feia. É comum ouvir isso. Por que isso? Porque nós estamos olhando com os olhos do diabo. O diabo tentou, Jesus, eu vou te derrubar agora. Eu não derrubei você no teu ego. Você não quis provar para mim que você é quem você é. Eu não consegui te derrubar. Eu não derrubei você na palavra, desafiando o próprio Pai. Mas eu vou derrubar você agora. Eu vou mostrar para você as glórias deste mundo, esse mundo brilhoso que brilha, que reluz. E o diabo mostrou-lhe todos os reinos e a glória. O diabo só queria uma coisa. Olha para esse mundo com os meus olhos. Olha aqui, olha aqui. Olha. Se Jesus tivesse olhado com os olhos do diabo, nós não estaríamos aqui hoje. Diga assim, graças a Deus. O Senhor não olhou com os olhos do diabo. A gente dá glória a Deus, mas tem que parar e pensar. Teve um crente que olhou. Aliás, eu quero citar um. Tem um crente na Bíblia que olhou a mesma coisa que o diabo mostrou para Jesus e pegou emprestado a lente do diabo. 2 Timóteo capítulo 4, coloque na tela. 2 Timóteo, o texto vai dizer para nós que Demas enxergou com os olhos do diabo. A Bíblia vai dizer para nós que Demas, coloca o texto de Demas, capítulo 4, se não fala em memória. Demas me abandonou amando o presente século. Ou seja, Demas olhou a mesma coisa que o diabo mostrou para Jesus. Olha isso, Demas tendo amado o presente século. Nesta noite de domingo, faça esta oração antes que seja tarde demais. Um pastor americano pregou uma mensagem na América, e essa mensagem virou um livro, O Mito da Grama Mais Verde. O mito, a mentira. A gente olha e sempre acha que ali é melhor. A casa do vizinho é melhor. O marido da vizinha é melhor. É melhor. Isso é uma mentira. Não olhe com os olhos do diabo. Não olhe. Não olhe. Não ache que o emprego do outro é melhor. Não ache isso não. Diga, Deus, me ensine a olhar com os teus olhos. Me ensine a olhar com os teus olhos. Porque quando eu olho com os olhos de Deus, eu vou seguir a receita paulina. Regozijai-vos sempre. Outra vez vos digo o quê? Regozijai-vos. Olhe com os olhos de Deus. Pastor, é difícil. Eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil. É aí que vem a inveja. Onde nasce a inveja? Qual é o útero da inveja? Como é que acontece a inveja? É quando a gente olha com os olhos do diabo. Que carro, que bolsa, que sapato, está olhando com os olhos do diabo. Meu irmão, em nome de Jesus, olhe com os olhos de Deus. Você vai dizer, isso aqui é o carro que Deus me deu, Fusquinha 62, mas é bênção. É. Vão convidar você, pastor, vai lá no meu palácio tomar um café. Aí você chega lá, é no complexo, sobe, desce, né? Aí você entra lá, irmão, isso aqui é a bênção que Deus me deu.
Aí você vai no outro e diz assim: pastor, eu comprei aqui, mas na verdade eu queria comprar era aquele. Eu comprei aqui nesse andar, mas o que eu queria mesmo era aquele dali. Aquele que eu queria, aquele. Pastor, é esse aqui. Não vai dar certo nunca. Não vai dar certo nunca. Olhe com os olhos de Deus. O diabo quer que você olhe com os olhos dele. Demas viu a mesma coisa que Jesus viu. E Demas teve uma reação diferente da de Jesus. Por quê? O que fez Jesus ter aquela reação? Permanecer com os olhos do Pai. Permanecer com os olhos do Pai. Você que veio hoje aqui, pastor, eu estou começando um ano, pastor, eu estou ali naquela firma que você está. Se você caminhar com os olhos de Deus, Deus vai te levar a níveis que você jamais imaginou. Veio aqui nesse altar um CEO de uma empresa que fatura muito dinheiro no Brasil. E ele deu testemunho aqui, que veio do Nordeste. E o primeiro emprego dele foi uma lojinha de doce na rodoviária Novo Rio. Você estava aqui nesse dia? É um amigo, é um querido. Não acompanha às vezes. Um beijo, eu te amo, cara. Ganhando o salário mínimo. Uma loja que vende doce na rodoviária antes da reforma. Aí ele contou que chegou do norte, feliz porque arranjou emprego. Ele tinha um emprego de carteira assinada, salário mínimo. E ele arrumava eu estou falando de doce, mariola, drops, jujubinha. Ele arrumava aquilo, tirava o pó, botava na prateleira, e quando acabava, atendia no balcão, e quando acabava, ele varria o chão. Mas sabe o que ele fazia? Ele varria debaixo das prateleiras, ele varria tudo. E o dono da loja, olhando, esse cara é diferente, ele ganha o mesmo salário que os outros, mas ele não chega atrasado, ele trabalha como se a loja fosse dele. Aí o dono dessa loja, ele vai comprar no atacado, aí ele vai lá num mega atacadista, num mega fornecedor, para comprar para a lojinha dele, aquela lojinha de uma portinha de aço, e ele sabe, descobre ou escuta que aquela pessoa está precisando de uma pessoa para colocar num outro trabalho. E sabe o que ele faz? Ele semeou o empregado dele. Ele falou assim: olha, eu tenho uma pessoa, dentro desse perfil que você está falando. Está onde ele? Não, é meu funcionário. Você vai dar o teu funcionário? Você quer se livrar dele? Eu falei assim: não, pelo contrário. Ele é tão bom, tão bom, tão bom. Ele é tão especial, que eu quero ser bênção na vida dele. Eu quero que as portas se abram para ele. Eu estou, semeando ele para você. Manda ele vir aqui fazer a entrevista. Ele foi fazer a entrevista. Ele não tem nível superior. O homem também se apaixonou por ele e colocou ele num setor. Ele hoje, ele é um CEO que lida com cifras que você não faz ideia. Ele não tem curso superior, não tem pós, doutor, não tem nada disso. Nada disso. Mas ele diz assim: pastor, onde Deus me coloca? Eu digo: Deus, eu quero ter os teus óculos. Eu quero olhar com os teus olhos. Eu quero olhar com os teus olhos. Você está aqui hoje. Você quer mesmo 2022 diferente? Você quer mesmo? O Salmo 119 diz: Senhor, eu quero guardar a tua palavra. Aí ele vai num crescente. Quem guarda a palavra faz uma oração: desvenda os meus olhos. Desvenda os meus olhos. Eu quero olhar com os teus olhos. E quando eu olho com os olhos de Deus,
aquele pão com ovo é a melhor refeição da vida. Amém ou não amém? Quando eu olho com os olhos de Deus, aquela caneca que eu enchi de água da moringa é a melhor água que eu estou bebendo. Quando eu olho com os olhos de Deus, eu tenho gratidão no meu coração todos os dias da minha vida. Você entende isso? O diabo está competindo, o diabo quer que eu olhe. Aí quando eu olho com os olhos dele, eu sou invejoso. Eu quero a roupa que você tem, eu quero o carro que você tem, eu quero o emprego que você tem, eu quero a vida que você tem, eu fico invejoso. E quando eu fico invejoso, eu estou assinando meu atestado de óbito. Eu estou morrendo a cada dia. Deus mandou dizer para você isso hoje. Deus mandou falar para você hoje que um dia Davi, um homem segundo o coração de Deus, ele olhou com os olhos do diabo e desgraçou a vida. Eva olhou com os olhos do diabo num jardim que só tinha riquezas e coisas boas, mas ela olhou o que o diabo queria que ela olhasse. O rapaz olhou a capa babilônica e destruiu a própria vida, porque ele olhou com os olhos do inferno. Você veio hoje aqui porque Deus te trouxe. E eu queria que você, se não quiser falasse dentro: Senhor, desvenda os meus olhos. Desvenda os meus olhos para que eu veja que isso aqui é um laço do diabo. Isso é um laço do inferno. Isso é um laço. Essa proposta é maligna. Esse sorrisinho, ele é maligno, ele é mentiroso. Um homem de Deus, da dimensão, eu diria que da prateleira de cima, o nome desse homem é Josué. Um dia, os gibeonitas se aproximaram dele, e vem lá com roupa rasgada, com odre rasgado, eles vêm com pão bororento, e quando chegam perto, Josué olhou esses homens, e a história desses homens, com os olhos do diabo. E sabe o que aconteceu? Fez aliança com eles. Eu não sei que tipo de proposta você está assinando. Eu não sei que tipo de negócio você está começando. Mas Deus te trouxe hoje aqui para falar contigo. Diga a Deus: desvenda os meus olhos. Isso é uma profecia para alguém aqui hoje. Senhor, desvenda os meus olhos. Desvenda os meus olhos. Senhor, eu não quero olhar com os olhos do diabo. Desvenda os meus olhos. Desvenda os meus olhos. Essa tem sido a minha oração nessa caminhada de vida. Desvenda os meus olhos. Sabe por quê? Porque as coisas, às vezes, elas reluz, ela brilha. Ela reluz, ela brilha. E se você tiver com a lente errada, você vai ser, uau! Você vai dizer que foi Deus que fez, foi Deus que deu. Você vai dizer que foi bênção de Deus. Pastor, mas como é que se consegue isso? Pela palavra. É a palavra que vai fazer com que eu tenha essa capacidade, esse feeling, esse critério. É a palavra. É um ano que vai ter muita coisa acontecendo. Amizades novas vão ser colocadas. Foi dito hoje pela manhã de alguém que enganou, mentiu, ludibriou um sentimento, uma carência afetiva e cometeu uma desgraça contra alguém. Sabe por que isso acontece? Porque a gente fica muito ingênuo. Desvenda os meus olhos. Desvenda os meus olhos. Agora, não só teu, desvenda os meus olhos dos meus filhos. Você tem filho que está namorando? Hoje eu chamei um pai aqui hoje. O pai que estava aqui hoje. Fulano, vem cá.
Porque eu vi uma cena, vi a filha, bonitinha, uma moça bonitinha, engraçadinha, um bibelozinho, e alguém do lado contando uma historinha. Eu falei, assim diz o Senhor, abre o teu olho. Não, pastor, eu estou de olho, então aumenta. Não vou deixar de graça, porque o que eu não quero para os meus filhos, eu não quero para ninguém aqui. Eu quero bênção. Desvenda os meus olhos. Desvenda para mim saber com quem meus filhos estão andando. Desvenda os meus olhos para que eu enxergue com quem meus filhos estão brincando. Desvenda os meus olhos para que eu discirna qual é a intenção do meu vizinho, da minha vizinha, do meu... Desvenda os meus olhos. Desvenda, desvenda, desvenda. Tira, Senhor, tira, para que eu consiga enxergar o diabo escondidinho ali. Ele chega sorrateiro, ele chega como um anjo de luz, ele chega bonitinho, ela chega bonitinha, mas a intenção é maligna, a intenção é terrível. Ele veio matar, roubar e destruir. Desvenda os meus olhos. Você entende isso? O diabo vai trabalhar o tempo todo. Ele não quer que eu... Não. Ele quer só que eu coloque os óculos dele. Eles querem. A Bíblia conta para nós uma tragédia no arraial, no ministério de Deus. Um homem que Deus diz assim, esse aqui eu levanto como obreiro para ser um gigante meu. O nome dele é Sansão, nazireu de Deus. Sansão tem uma preparação antes de nascer, antes de existir, já com os pais, pai e mãe. Aí ela engravida sem poder engravidar, ela é estéril, e Deus fala, olha, vem aí uma semente que vai ser minha essa semente. E ele cresce, uma gravidez que ela se guarda como uma prática de nazireu também. Ele nasce, aquele menino varão, e vem crescendo, e daqui a pouco Deus está fazendo algo tremendo com ele. Forte, poderoso, cheio do Espírito Santo. Como fazer para derrubar esse cara? Levar droga para ele? Ele não vai usar. Como fazer para derrubar Sansão? Iniciar ele no crack, ele não vai. Na maconha, ele não vai. Como fazer? Na bebida, ele não vai. Não vai. Eu penso que o diabo fez uma reunião no inferno. Como derrubar Sansão? Esse cara é cheio de Deus. Eu acho que um capetinha falou, dá um óculos para ele. Dá uma lente nossa para ele. E ele aceitou. Diz o texto que ele vê uma mulher e se apaixonou. E disse, pai, eu quero ela, porque ela satisfaz, agrada os meus olhos. Desgraçou a vida. Para quem Deus hoje está dando uma alerta? Para quem Deus hoje está dando uma alerta? Para quem Deus hoje está dando uma alerta? Eu não quero olhar com os teus olhos. Já contei aqui para você uma vez. Você não estava no dia que eu contei. Eu era vendedor, representante comercial. Uma mega empresa nesse país. Atendia uma mega empresa que na época existia, que era líder de mercado, chamada Demilos. Uma empresa de lingerie que na época, não sei hoje, exportava para vários países. Aquelas etiquetas das lingeries, eu fornecia ela. Eu tinha um carro muito bacana. Era um Fusquinha, mas muito inteiraço. Volantinho de Fórmula 1, tala larga. O bichinho era bonitinho. A Demilos é na Penha, ali na Lobo Júnior. E eu parei o carro em cima da calçada, na época podia, e fui
tirar um pedido do departamento de compra. Era uma agência de carro. Tirei o pedido, voltei feliz, pedido na mão. E quando eu volto, está lá o cara da agência. Fusquinha é teu? Eu falei, é nosso, é meu. Bonito. Vamos fazer negócio? Eu falei, não, estou vendendo não. Tem uma proposta boa. Fuscão. Fuscão era o Fusca. Era o upgrade do Fusquinha. Fuscão, olha o nome, Fuscão. Era um Fuscão amarelo. Quando ele me mostrou, o meu olhinho fez assim, tom, tom. O diabo me pegou. Fuscão. O Fusca era motor 1.500 cilindradas. Isso é carro. O tema é, isso é carro. Eu fui envolvido pelo capeta. Meu Fusquinha estava pago. Meu Fusquinha estava redondinho. Motor lá de 1.200 cilindradas. Mas eu estava 1.300. Mas eu estava feliz da vida, eu era feliz. Meu amigão, deixa o teu carro aí. Pode pegar o Fuscão, é teu, assina aqui. Tu acredita que eu fiquei tão doido que eu sentei na mesa e assinei, na época aquelas promissórias, 24 promissórias. Nem lembro a prestação, 300, 400. Dá o teu e paga só essa diferença. Assinei. E eu tinha que fazer um atendimento em São Cristóvão, na Flashman Royal, na Pedro II, que era outro cliente, ali do lado daquele quartel do Exército. Falei, campeão, eu sou vendedor, eu tenho outro pedido para atender, outro cliente, eu vou lá, atendo e volto para pegar o Fuscão. E o coração, chegar em casa de Fuscão, mas o pessoal vai olhar, caramba, o Fuscão fazia um barulho, rum, rum, rum. Falei, ai, meu Deus, é nós agora. Aí, quando eu saí da Penha, da Lobo Júnior, o meu Fusquinha na Brasil, eu dirigi, é legal. Eu lembrei que eu era crente e eu devia orar. Eu falei, Senhor, obrigado pelo Fuscão. E o Senhor começou a falar comigo. Quem te deu o Fuscão? Fui eu não. Oh, Deus. Senhor, brinca assim não, Zé. Deus começou a tratar comigo. E veio um temor, um desespero. E eu fui em pânico até São Cristóvão. Eu tremia, eu sentia com os cabelos arrepiados. E Deus dizendo que aquele negócio era um laço. Eu lembro que quando eu fui chegando em São Cristóvão, eu fiz uma oração que você não deve fazer se você não tem, se você não é raiz. Eu falei, Senhor, eu confesso o meu pecado. Eu confesso. Eu sou miserável, eu não pedi direção, eu estava na carne, eu estava endemoniado. Senhor, tu pode me dar livramento do jeito que tu quiser. Tu pode até me matar, mas não deixa eu cair nesse laço, não. Quando eu entro na rua, irmãos, vem um carro, pum, arrebenta o meu Fusquinha. Aí eu desci todo macho. Vai pagar, vai pagar, vai pagar, vai ter que pagar. Aí Deus vem e falou assim, tu não pediu para me dar o livramento? Eu falei, aí o homem veio parar para fazer assim, ô senhor, tudo bem, tudo tranquilo. Não, mas senhor, tudo bem, pode ir embora, deixa comigo, tem seguro mesmo. O homem não entendeu nada, porque ele realmente estava errado. Não, pode, tudo tranquilo, tudo tranquilo, tudo tranquilo. Não, mas, amigo, pode ir embora, a culpa foi minha, eu puxei a culpa era dele, tudo tranquilo. Deus falou, tu não pediu para me fazer? Eu fiz. Botei o carro amassado, afundou o paralama do meu Fusquinha. Fui lá, fiz o pedido, voltei para a Penha novamente. Quando subo na calçada, o cara vem, rapaz, o que tu fez com o carro? Eu não, o cara me bateu ali fora. Rapaz, teu carro já estava vendido. Falei, cara, como é que tu vendeu? Já estava vendido. Eu tinha feito um negócio burro. Cara,
tem que ligar para o cara, ver se ele vai querer o carro batido. Eu falei, acho que afetou a suspensão, afetou. Aí você aumenta, a pancada foi muito grande. Você aumenta a história. O que eu queria é aquelas promissórias todas que eu tinha assinado. Aí liga, o carro está batido. Não, batido eu não quero não. O cara ficou endemoniado. Cara, o que tu fez, cara? Eu falei, não fiz não, cara. O cara que me bateu. E cadê aquelas promissórias? O cara jogou assim, eu rasguei tudo. Saí dali, irmãos, com o carro batido, dando glória a Deus. Obrigado! Eu saí barato. Eu pedi para me matar. Saiu barato. Foi só a frente, o farol. Aí saiu barato. Deus trouxe você hoje aqui para dizer para você, Senhor, desvenda os meus olhos. Sabe por quê? Olhos vendados, você acha que está certo. Lembra de Saulo, matando, perseguindo, batendo, humilhando. E lá em Damasco, Deus joga ele por terra e cai dos olhos dele o quê? Escamas. Esse texto disse para mim que é possível ser inteligente, ser grande, ser o rei da cocada e estar com os olhos com escamas. Senhor, desvenda os meus olhos. Você entendeu isso hoje? Porque quando os meus olhos são desvendados, eu vejo a minha insignificância. Eu vejo as minhas falhas. Mas os olhos têm que estar o quê? Desvendados. Você entende isso hoje? Desvenda os meus olhos, Senhor. Desvenda os meus olhos. Porque quando os olhos estão desvendados, eu não falo aquilo que eu queria falar. Porque os olhos estão desvendados. Mas quando os olhos estão vendados, a gente enfia os pés pelas mãos. A gente toma decisões que não devia tomar. Quando os olhos estão vendados, a gente se acha o rei da cocada. A gente acha que a gente pode fazer o que quer fazer. Mas quando os olhos estão sem a venda, você diz, uau, opa, Deus me guarde hoje. Desvenda os olhos das nossas crianças, nossos filhos, adolescentes. Desvenda, Senhor. Porque o diabo está aí. O diabo está aí com esse feitiço, com essa fúria contra tudo e contra todos. Desvenda os meus olhos. É muito triste você ouvir alguém dizer, eu nasci certo num corpo errado. Desvenda os meus olhos. Desvenda das ideologias, da mentira, da cantilena do diabo. Desvenda os meus olhos. E isso acontece quando eu alimento com a palavra de Deus. Quando eu alimento com a palavra de Deus. Deus te trouxe hoje aqui para você repensar 2022. Você repensar as tuas decisões. Repensar. Dizer, Deus, eu vou tomar decisões a partir dos teus olhos. Eu quero enxergar com os teus olhos. Eu quero olhar com os teus olhos. Porque quando eu olho com os teus olhos, eu processo melhor aquilo que eu estou vendo. Está claro para alguém aqui nesta noite isso? Está claro para alguém? Amém. Lá no Éden o diabo venceu. Mas lá no deserto o diabo perdeu. O diabo venceu com Eva. Mas o diabo perdeu com Jesus. E disse, Satanás, não vou enxergar esse mundo, porque o mundo jaz no maligno. Eu vou enxergar com os olhos de Deus. Mas com Demas, o diabo acabou vencendo. E Demas, ao lado de Paulo, trabalhando com Paulo, servindo a Paulo, Demas pegou o óculos do diabo e olhou o mundo com os olhos do diabo. Toda vez que você ouvir alguém falar assim, fulano desviou. Não desviou não, meu irmão. Ele está usando o óculos do diabo. É só isso. É só isso. É só isso. Então a tua oração é, Senhor, desvenda os olhos dessa pessoa. Tira as escamas. Porque quando tira a escama, a gente enxerga que o mundo jaz no maligno. Quando tira as escamas, a gente descobre que o mundo está caminhando para o precipício.
Quando tira a escama, a gente percebe que ali a coisa está de mal a pior. Mas quando nós não estamos com isso, a gente se deixa levar pela beleza, pela glória, pelos fogos. Alguém aqui vai dizer que não é bonito a virada de ano com aquela queima de fogos? Você fica, uau, 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 uau. Sabe o que mais me entristece? É você encontrar um crente dizendo, pastor, eu vou ver a queima de fogos. A vontade que dá, Senhor, dá um óculos para essa pessoa. Dá a tua lente para essa pessoa. Dá a tua lente. O melhor lugar para estar é na presença do Senhor. É na casa de Deus. É diante da palavra, lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para os meus caminhos. Você entende isso hoje? Diga assim, o mundo jaz no maligno. E quando você olha com os olhos de Deus, você diz, oh, Senhor, eu sou peregrino, estou de passagem e estou subindo para a glória. Eu quero nessa noite, eu quero pedir a Deus, eu quero orar contigo, por você, com você, por mim, para que Deus corte laços que enfeitiçaram pessoas aqui hoje. A gente vai, eu vou botar a gente, vai se envolvendo com alguém que não devia se envolver. Vai se envolvendo com situações que não devia se envolver. E a gente não percebe. E a gente diz, não, eu tenho direito de ser feliz. Isso é veneno. Isso é veneno. Deus te trouxe hoje aqui para dizer, eu quero cortar esse laço. E quando alguém passa no olhar da serpente, aquele laço é cortado. Eu quero hoje que o sangue de Jesus, ele seja derramado e você escape disso. Posso ouvir um amém? Coloque-se em pé, meu irmão, em nome do Senhor Jesus. Salmo 119, coloca na tela o versículo 8. Coloque na tela o versículo 8. 119, versículo, desvenda os meus olhos. Versículo 18, perdoe. Desvenda os meus olhos. O que o diabo disse que é bom para você? O que o diabo colocou aí que é bom para você? Desvenda os meus olhos. Queria que você, com sinceridade, falasse hoje, Senhor, desvenda os meus olhos para que eu veja o engano dessa proposta. Desvenda os meus olhos. Qual foi a proposta que te fizeram? Qual foi a proposta que mexeu contigo? Qual foi a proposta que balançou teu coração? Senhor, desvenda os meus olhos. Desvenda os meus olhos. Queria que você falasse com Deus hoje. Você que está aqui, você que está comigo, Estados Unidos e vários estados do Brasil. Qual a proposta que está mexendo com teu coração? Desvenda os meus olhos. Não deixa, Deus, eu ficar preso nesse negócio. Não deixa. Quando os meus olhos são desvendados, eu corto amizades perigosas. Quando os meus olhos estão desvendados, eu seleciono, eu me torno mais criterioso. Eu digo, não, isso não é bom. Deus te trouxe hoje aqui para te dar te fazer uma proposta. Ele tem algo bom para você. Ele tem algo bom para você. Desvenda os meus olhos.